Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 3, nós terminamos a sequência em que Pedro aplica a doutrina da submissão tanto a homens quanto às mulheres, no contexto do lar e ampliando um pouco mais. E agora nós veremos esse mesmo conceito ainda, a partir do versículo 8 até o versículo 12 de 1 Pedro. Essa é a nossa leitura e a nossa mensagem baseada no versículo 8. 1 Pedro 3, de 8 a 12. O contexto ainda é de submissão e nos concentraremos hoje no versículo 8. Diz assim a palavra da salvação: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por todos os ensinamentos que temos recebido do apóstolo Pedro, que deixou para nós esse documento maravilhoso, não meramente humano, mas vindo dos altos céus, por intermédio do teu Santo Espírito, que usou aquele apóstolo para preservar de forma escrita para nós tanta sabedoria do Senhor. Obrigado porque nessa noite nós podemos nos aprofundar em todas as informações que este versículo nos traz, sabendo, ó Deus, que nada dessas coisas podem ser alcançadas em nossas vidas se o mesmo Espírito Santo não estiver sobre nós, nos dando graça sobre graça, para imitarmos a Cristo e sermos de fato parecidos com Ele, em identidade e em ação. Nos abençoa nessa noite, nos ajuda a entender o que Pedro aqui quis escrever àqueles leitores, àqueles ouvintes daquela época, e que certamente ainda fica para nós hoje, como membros da aliança, cuja história continua sendo a mesma, como nos lembramos hoje de manhã. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será para todos sempre. E nesse sentido te rogamos, ó Deus, que aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo possam olhar para esse versículo, para essas características e perceberem aqui a perfeição do caráter de Cristo. E que essa perfeição seja tão atraente que eles fiquem hoje realmente, completamente apaixonados pelo Senhor. O teu Santo Espírito pode e continua fazendo isso no nosso meio. É no nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, que nós oramos. Amém. Amém. Por que não podemos discutir política, religião e futebol? Bom, porque essas coisas, elas conseguem exemplificar aquilo que ainda nos leva a discussões que causam divisão, que causam sofrimento,
que causam brigas e maledicências muitas vezes. De fato, o verbo aqui talvez seja discutir e de uma forma pecaminosa, não nos impedindo de tratar dessas coisas à luz das Escrituras. Mas imaginem só, um flamenguista e um vascaíno conversando, e inevitavelmente vão acabar brigando por causa do seu pecado. Imagine um presbiteriano e um batista. Quando será que uma discussão como essa vai acabar num batista realmente entendendo que todos os crentes devem batizar seus filhos na infância? Imaginem agora uma pessoa de direita e outra de esquerda, politicamente falando, discutindo. Como não acabar em faca? Hoje nós vemos no Brasil isso acontecendo literalmente. Nós vemos hoje um Brasil cada vez mais polarizado, às vésperas das eleições, pessoas defendendo com unhas e dentes seus posicionamentos e ao mesmo tempo pregando, talvez de forma hipócrita, a tal da tolerância e acusando um ao outro, obviamente, de intolerância. Nós estamos polarizados, isso é inevitável, mas não apenas na sociedade, não apenas na política ou no futebol, mas estamos polarizados também dentro da igreja. E nesse sentido, então, nós percebemos que aquilo que nós confessamos no credo niceno, que nós cremos na igreja una, na igreja santa, apostólica, una, é algo que hoje em dia parece apenas um desejo da nossa parte e não uma realidade. Quando nós olhamos para a situação da igreja verdadeira hoje no mundo inteiro, nós percebemos uma maior divisão do que necessariamente uma unidade. E isso inclusive dentro de uma própria igreja local. O que é que Pedro tem a nos falar a respeito desse assunto? Dessa polarização, que muitas vezes é uma demonstração do pecado ainda em nossas vidas e a nossa insistência em não obedecermos a Deus. Como eu falei anteriormente, o tema aqui ainda é a submissão. Ele começou essa temática lá no capítulo 2, quando ele faz uma série de demonstrações de como nós devemos nos sujeitar. Nos últimos sermões nós passamos então por essa sujeição dentro do casamento, dentro do matrimônio, dentro da família. E agora então Pedro nos chama ainda, finalizando essa temática, para entendermos essa questão, quem sabe de uma vez por todas. No versículo 8, então, de 1 Pedro 3, nós podemos aprender a seguinte lição: na vida comum da igreja, devemos ter uma só mente e um só coração, nos amando fraternalmente como Cristo nos amou. Eu repito, na vida comum da igreja, devemos ter uma só mente e um só coração, nos amando fraternalmente como Cristo nos amou. Se essa lição, ela soa aos nossos ouvidos como algo utópico, como algo que nós nunca experimentaremos verdadeiramente, nós temos um problema sério. Nós temos um problema sério porque talvez nós insistamos então em não buscar isso aqui no nosso meio, exatamente porque, humanamente falando, é impossível alcançarmos. Mas o padrão de Deus é claro. O padrão de Deus na nossa santificação é claro, e nós não deixamos de buscar então essa perfeição como Deus é perfeito, e o padrão de Deus então para a vida comum da igreja é exatamente esse descrito aqui. E isso, sem dúvida alguma, implica em muita sujeição, em muita submissão, em muito sacrifício. E como diria o
ditado popular ou a linguagem popular, engolir muitos sapos. Será que estamos dispostos a isso? Vejam então que no versículo 7 de 1 Pedro 3, Pedro fala que os maridos devem viver a vida comum do lar também dessa maneira. Eles são a autoridade, eles são o cabeça, mas eles então se sacrificam por suas mulheres para que elas respondam então mais facilmente com a sujeição que lhes é devida. Agora então, na vida comum da igreja, o quanto temos nos sacrificado para que realmente tenhamos uma só mente e um só coração, nos amando fraternalmente como Cristo nos amou. Esse versículo ele se divide de uma forma um pouco diferente a que estamos acostumados. Você vê em primeiro lugar aqui o ponto primeiro baseado naquilo que Pedro fala no início. Finalmente, sede todos. O verbo sede não está aí. É um verbo implícito que faz todo sentido em estar aqui na tradução do português. Entretanto, quando você vê a língua original desse versículo, você percebe o quanto essas características que seguem o sede são de difícil tradução. Mas por isso, nós temos o apoio do Espírito Santo, que nos ajuda agora a interpretar corretamente cada uma dessas coisas. Em primeiro lugar, como eu falei, o finalmente sede todos. E por que eu insisto aqui que o sede, apesar de não estar lá literalmente no original, ele faz todo sentido em estar aqui? Porque nós percebemos que Pedro, mais uma vez, segue a sua própria regra de ensino. Ele fala em primeiro lugar sobre o caráter de um crente, ele fala em primeiro lugar da sua identidade, e depois então ele vai explorar ações e atitudes que fluem naturalmente desse caráter. E aí ele fala, sede todos. Se nos últimos versículos, de 1 a 7, e por isso nas últimas mensagens, você conseguiu escapar das aplicações. Porque afinal de contas, você não é casado ainda, você não é casado, e parece que essa parte das Escrituras tem uma ênfase, obviamente, naqueles que já estão matrimonialmente unidos. Mas agora, Pedro então, para que ninguém escape, ele fala, todos. E se você conseguir escapar de algumas dessas coisas que ele trata aqui, talvez você não tenha ainda descoberto a sua necessidade plena de Jesus Cristo. Ele fala então que todos devem ser tais coisas, e ele fala finalmente. Ele está realmente concluindo. Ele começou ali atrás, ele não está concluindo a epístola, ele tem mais coisas a dizer, obviamente, mas ele conclui agora essa temática. Será que nós já aprendemos o que significa sujeição? Será que nós precisamos de mais uma lição final, para entender que isso é uma característica básica do crente verdadeiro, submissão? E aí ele começa então nos dizendo exatamente que características são essas. A primeira delas é, aqui no português, sede todos de igual ânimo. Esse é o nosso segundo ponto. E cada característica vai ser mais uma parte da mensagem. De igual ânimo. Você entende isso? Será que é isso que o grego realmente quer nos apresentar? Nós temos aqui, infelizmente, como eu disse, dificuldade tremenda na tradução, na estrutura que Pedro utiliza. Não na língua original em si, porque ele faz todo sentido, mas nessa transposição agora para o nosso entendimento em português. Igual ânimo funciona, mas não é a melhor tradução.
Em outras traduções, em outras línguas, você vai ver, por exemplo, sede harmoniosos. Isso amplia um pouco mais a ideia. Igual ânimo, harmoniosos, você começa a entender. Mas literalmente a palavra que está lá é sede de uma só mente. Uma mente igual. Uma mente conjunta. E isso é fundamental, porque quando nós olhamos para a palavra ânimo, nós não necessariamente entendemos a questão da mente. Isso aqui é muito importante, vocês vão ver já por quê. O que significa então ter uma só mente, ou sermos de uma só mente? Sim, significa unidade de pensamento. Aquilo pelo qual Jesus orou em João 17. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João 17, nós conhecemos a oração sacerdotal de Jesus. Ele não está orando apenas pelos seus discípulos ali, ele deixa claro. Ele está orando por nós hoje. Ele está orando por aqueles que viriam a crer, e esses somos nós. E como foi que ele orou? João 17, a partir do versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Nós vemos claramente aqui então a oração de Jesus Cristo manifestando o seu desejo de ver o corpo de Cristo unido, uniforme e certamente não dividido como nós somos hoje. Será que isso te agonia? O fato de que a igreja cristã, ela é dividida em diversas, numerosas denominações. Isso não deveria parecer comum ou normal para nós. Isso deveria ser, então, um motivador para que nós continuássemos orando, assim como Jesus orou, para que da reforma protestante surgissem não numerosas denominações como nós temos hoje e ainda continuam a acontecer, mas algo que ali fosse estabelecido realmente, apesar do nosso pecado, para que, vencendo o pecado e talvez opiniões individuais ou até mesmo interpretações singulares, nós pudéssemos alcançar essa unidade que certamente é a vontade de Deus para nós. O quanto nós oramos para que a igreja seja de fato e de verdade uma só. Não nos contentemos com as nossas diferenças. Não devemos fazer isso. Pedro deixa bem claro, nós devemos ser de igual ânimo, nós devemos ser harmoniosos, nós devemos ter uma só mente. E isso não significa tolerância religiosa, isso não significa nos respeitarmos mutuamente, principalmente em nossas diferenças. Isso é muito pouco relacionado àquilo que o Espírito Santo requer de nós aqui. Como é que nós lidamos com tudo isso então? Abra sua Bíblia agora em Efésios 4.
Efésios 4, versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo aqui, seguindo o modelo de Cristo, ele deixa claro para os efésios que eles precisavam buscar aquela unidade, precisavam se esforçar por aquilo. E como é que isso se transmite a nós hoje? Por meio daquilo que nós chamamos de confessionalidade. Agradeçam a Deus. Porque se você é membro de uma igreja presbiteriana, você é membro de uma igreja não meramente tradicional, como ela é tida aí no senso comum, mas ela é uma igreja confessional. Como nós vimos hoje de manhã, ela é uma igreja cuja teologia não foi feita ontem, cuja teologia volta de fato aos apóstolos, cuja teologia está baseada na Torá, no Pentateuco, na Bíblia como um todo, e que ao longo dos séculos então vai sendo preservado enquanto doutrina fiel por aqueles levantados por Deus. A confessionalidade da igreja, ela se manifesta então por meio de documentos que vão nos dizendo claramente, que vão sendo marcos daquilo que devemos crer e daquilo que devemos rejeitar. Isso constrói unidade. Algumas pessoas tentam mostrar que uma atenção demasiada a essas coisas vai gerar divisão, quando é exatamente o contrário. Se olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a confessionalidade ensinada por ela nos mostra que nós seremos sempre contra um pluralismo teológico. Deus não chamou a sua igreja para ser plural doutrinariamente, para ser plural teologicamente. Há diversidade em nós, sem dúvida alguma. Mas no que diz respeito àquilo que nós cremos, há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, ou pelo menos assim deveria ser. Definições, clareza, exclusividade teológicas são essenciais para a unidade. Você é um crente assim? Você é um crente robusto em história da igreja e robusto em confessionalidade? Isso não é apenas para a liderança. Isso não é apenas para aqueles que gostam um pouquinho mais de teologia. Isso é a sua característica no que diz respeito a ter uma só mente. Não devemos sacrificar a verdade no altar da unidade. Nós vivemos em um mundo que prega tolerância e que ao mesmo tempo é totalmente intolerante com o Evangelho e com o Senhor Jesus Cristo. Por isso é fundamental então que nós respondamos a seguinte pergunta afirmativamente: você é parte da igreja como um músico em uma orquestra? Vocês se lembram então que uma tradução aqui da primeira característica que Pedro nos ensina é que devemos ser harmoniosos. Quão harmoniosos nós somos? Como é que essa igreja está metaforicamente cantando? Temos usado os nossos dons e talentos para a unidade, ou somos uma igreja dividida, uma igreja polarizada? É fundamental que a nossa oração, buscando por uma unidade, por que não mundial, católica, no sentido
primeiro da palavra. Começa exatamente na igreja local, quando nós oramos e buscamos essa unidade pela graça de Deus. Essa é a primeira característica. Sede todos de igual ânimo. A segunda e o nosso terceiro ponto: sede compadecidos. Mais uma vez, é uma palavra adequada, mas uma palavra que não consegue captar exatamente o que significa compaixão ou ser compadecido. Literalmente, ali a expressão nos diz: sede simpáticos. E aí, na sua ideia do que é ser simpático, não é apenas sorrir para as pessoas, não é apenas dizer oi, tudo bem, como vai, e assim por diante. Essa é uma conotação da palavra, desse adjetivo. Mas simpático nada mais é do que ter uma paixão, uma mesma paixão. Então a primeira característica nos fala de mente, doutrina, conhecimento. E agora Pedro nos fala de algo relacionado ao coração. Termos um só coração, sermos movidos pelas mesmas coisas, amarmos e gostarmos das mesmas coisas que Deus ama e gosta, e odiarmos aquilo que Ele odeia. Termos uma só mente, termos um só coração. De onde vem essa possibilidade? Abra sua Bíblia em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 15. Tudo flui dele, e não poderia ser diferente. Também nesta característica. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Está aqui a palavra e o verbo compadecer mais uma vez, mas a melhor tradução é: porque não temos sumo sacerdote que não possa se simpatizar das nossas fraquezas. Ele sabe o que é ser homem. Ele sabe quais são nossas fraquezas. Ele sabe quais são as fraquezas das mulheres, mesmo ele não sendo mulher. Ele é ser humano. Ele se encarnou também para isso. A exigência do Espírito Santo que sejamos simpáticos uns com os outros, ela só pode ser feita porque Jesus foi e continua sendo simpático conosco. Ele não apenas orou em João 17 pela unidade da igreja, mas ele continua orando por nós agora, como um sacerdote que ele é junto ao Pai. Ele orou por Pedro, quando Satanás o requereu para ser peneirado, e Pedro foi preservado. Ele continua orando por nós, para que sejamos preservados também, e sejamos então de um só coração, intercedendo uns pelos outros também. Isso não apenas em oração, mas iniciando na própria emoção, no próprio íntimo, naquilo que é mais interior em nós. 1 Coríntios 12, 26. 1 Coríntios 12, versículo 26. E esse versículo automaticamente nos leva a um outro versículo. Você vai saber assim que lermos 1 Coríntios. Quando nós aprendemos essas coisas de Pedro, elas não ficam apenas no mundo das ideias, na teoria, mas nós vemos isso descendo para a prática. Nós somos isso, por isso realizamos isso. 1 Coríntios 12, versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isso é simpatia fluindo do Evangelho. Essa é a realidade de uma igreja que se chama corpo de Cristo.
Se você então sofre e não tem a simpatia daqueles que são membros da igreja como você é, alguma coisa está errada. Se você então não consegue se regozijar com aqueles que são honrados no meio do corpo de Cristo, então alguma coisa está errada. E esse versículo nos lembra imediatamente de Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, versículo 15, nos dando algo ainda mais concreto. Romanos 12, versículo 15, numa sequência também de imperativos de santificação, Paulo nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é uma característica sua como membro desta igreja. Essa é uma característica da sua pessoa agora, não apenas regenerada pelo Espírito Santo, mas continuamente renovada pelo Espírito Santo. Isso significa ter um só coração. Se eu vejo um irmão chorando, aquilo também compunge o meu coração, aquilo também me embrulha o estômago. Eu sou levado às lágrimas por causa do sofrimento do meu irmão. Ele não precisa sofrer sozinho. E ao mesmo tempo, então, quando nos alegramos e honramos aqueles que assim recebem do Senhor a sua providência, bênçãos maravilhosas, aquilo serve para que eles também não se ensoberbeçam, ou se esqueçam de que aquilo é fruto da graça de Deus e não dos seus próprios méritos. Uma simpatia no meio da igreja nos mostra então o que significa a próxima característica que Pedro nos traz. Existe uma progressão inevitável aqui. Devemos ter uma somente. Devemos ter um só coração. E aqueles então que são harmoniosos e simpáticos uns com os outros, eles inevitavelmente vão ser fraternalmente amigos. 1 Pedro 3, versículo 8. A terceira característica, o nosso quarto ponto e a principal qualidade aqui, eu já explico por que é a principal. Fraternalmente amigos. Ou melhor, amando como irmãos, amando uns aos outros enquanto irmãos, amando uns aos outros porque são irmãos. Você não se torna irmão a partir do amor que você demonstra um para com o outro. Você ama como irmão porque esse relacionamento já está estabelecido. E por que nós vemos então aqui a qualidade principal dentro dessa estrutura de qualidades que Pedro traz? Por causa de uma ferramenta de interpretação, de escrita em primeiro lugar, e de interpretação que a Bíblia usa e que artistas usam em música, poesia e tantas outras coisas. A técnica chamada de quiasmo. Você deve ter ouvido isso antes. Nós precisamos lembrar aqui então que essa palavra quiasmo, ela seria, na nossa linguagem popular, semelhante ao X com. Onde é tal lugar? É X com tal coisa. Então você do Piauí já entende um pouquinho a relação do quiasmo. Não apenas uma relação de uma direção cruzada, mas o quiasmo que vem da palavra ou da letra X do grego, cuja pronúncia é ki, quiasmo. Então, na Bíblia, na poesia ou na música, você vê pensamentos paralelos começando e fluindo e convergindo no centro do X, mostrando exatamente então a importância daquela informação. É isso que Pedro está fazendo aqui. Pedro fala então
nós devemos ter uma só mente, um só coração. E quando você olha, por exemplo, para o que vem depois de fraternalmente amigos, ele fala sobre misericórdia, ele fala sobre ser humilde. Podem acreditar em mim, eu vou mostrar isso para vocês. Misericórdia diz respeito ao coração, está ligado então ao fato de simpatia. E o humilde aqui também tem a ver com mente, ou seja, está ligado ao fato de termos uma só mente, ou igual ânimo. Então, nessa estrutura que Pedro usa para trazer então a ênfase sobre fraternalmente amigos, ou nos amarmos enquanto irmãos, aqui é o centro, para que inclusive todas as outras coisas aconteçam de fato. Se eu não me entendo como membro de uma igreja, e mais do que isso, irmão daquele que também está em Cristo Jesus, eu ainda não entendi o que é o Evangelho. Pedro já usou essa ideia no capítulo 1, volte aí um pouquinho, 1 Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1, versículo 22. Ele disse: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Mais uma vez, como é que nós podemos ter uma exigência dessas tão complexa, muitas vezes demonstrada por nós de forma tão falsa, tão hipócrita? É exatamente porque Jesus Cristo realizou isso em primeiro lugar. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, Evangelho de João. João capítulo 13. É espiritual de nossa parte falarmos, cantarmos, orarmos: ó Jesus, eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Mas isso então tem que ir além da minha relação individual e privada com o Senhor Jesus Cristo. Essa fala, essa oração, esse canto deve fluir então para os outros. O Evangelho de João, capítulo 13, nos versículos 31 a 35. Vejam o que Jesus disse. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificar-o-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso é amor fraternal. Isso é amor daqueles que entendem que são filhos de Deus. Olha a inevitabilidade desse pensamento. Se você hoje está aqui e você louva ao Senhor, porque você consegue se achegar ao Pai agora, pelo Espírito, chamando-o de Abba Pai, você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Glória a Deus por isso. Mas isso te torna então automaticamente irmão e irmã daqueles que também professam a mesma fé. E isso não é apenas algo corporativo, intramuros, para nós mesmos, mas é uma manifestação maravilhosa
que outros vejam, como Jesus diz aqui, para que o mundo conheça que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus. E por que não? Que eles também desejem fazer parte dessa família. Pense na sua família específica. Pai, mãe, irmãos, primos. Pessoas gostariam de fazer parte da sua família. Vocês só brigam. Vocês só se engalfinham. Vocês não conseguem ter paz ali. Vocês conseguem entender talvez um amor fraternal na igreja, mas um amor fraternal dentro de casa? Irmãos e irmãs, frutos do mesmo pai, da mesma mãe, que não conseguem de jeito nenhum apresentar esse amor e hipocritamente ainda acham que Jesus os amou primeiro. Esse mesmo apóstolo, ele vem chamar a atenção para isso. Lá na sua primeira carta, por favor, 1 João. Como é que pessoas lá fora, que nós evangelizamos, que nós convidamos para a igreja, que nós oramos para que sejam salvas pelo Espírito Santo e que sejam inseridas no pacto e assim na família de Deus, como é que nós esperamos que essas pessoas realmente desejem estar aqui? Se nós nos odiamos. 1 João 2, a partir do versículo 7. O mesmo evangelho, o mesmo autor daquele evangelho, agora nos diz o seguinte: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E o apóstolo João aqui, ele não está exagerando. Ele não está falando coisas por meio de hipérboles para nos amedrontar apenas. Ele está constatando uma realidade. E é por isso então que na teologia de Pedro, nos ensinando essas qualidades do que nós todos devemos ser na igreja do Senhor Jesus Cristo, ele coloca como ênfase exatamente essa: sermos irmãos que se amam de fato. Isso traz uma implicação enorme para essa igreja. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que tem hoje pessoas nessa igreja com as quais você não fala por diversos motivos, por diversas razões. Talvez você até odeie essa pessoa. Talvez você se sinta odiada por essa pessoa. E diante do que Pedro está tratando aqui conosco, e diante de todos esses textos que nós estamos lendo, você acha que isso pode continuar assim? Você acha que você realmente entende o que é a sua função enquanto buscar uma somente, um só coração, que inevitavelmente é demonstrado ou não no amor fraternal no meio da igreja? Talvez essa seja uma evidência cabal do quanto nós ainda não entendemos verdadeiramente o Evangelho. Não insista nisso. Que o Espírito Santo hoje quebrante
quebrante o seu coração e você tenha todas as suas necessidades supridas no que diz respeito a ir até essa pessoa e pedir a ela perdão, ou então confrontá-la para que ela lhe peça perdão e o amor seja estabelecido de fato, como irmãos, fraternalmente. Isso não é algo que diz respeito apenas a uma utopia humanista, mas ao que Pedro está nos dizendo aqui e nos deixando como ênfase para assim o sermos. Esse é o centro do X. Nós continuamos então, para que isso faça sentido, no nosso quinto ponto e na quarta característica manifestada aqui. Pedro diz que devemos ser misericordiosos. E quando você entende o que é misericórdia, nessa própria palavra você vê a raiz da palavra coração. Ser simpático, então, é ter uma mesma paixão, é ter um mesmo coração. E ser simpático, então, por meio do amor fraternal, te leva a uma atitude de misericórdia. É ter um coração levado, guiado à miséria do outro. A miséria do outro te movimenta, a miséria do outro faz você agir. A miséria do outro, então, mexe com o seu coração, mas não apenas mexe, aquilo lhe impulsiona a fazer algo. Ou seja, essa tal misericórdia, ou ter um coração gentil, essa é a palavra literal aqui. Ter um coração gentil. E isso dá até slogan de adesivo de carro: gentileza gera gentileza. Ter um coração gentil amplia o conceito de ser simpático. Enquanto simpático pode se restringir talvez ao sentimento, o ter um coração gentil pega esse sentimento e concretiza alguma coisa com ele. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 32. Por que esse texto e não outro? Porque aqui, juntamente com 1 Pedro, são os únicos dois versículos onde essa palavra ter um coração gentil aparece. Olha só como essa simpatia agora, por meio de um coração gentil, ela se transforma em algo concreto. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Essa é a palavra. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não tem como. Não tem mais como evitar, não tem mais como fugir, não tem mais como tampar o sol com a peneira. A realidade dessa palavra hoje, para essa igreja específica, é para termos uma somente, um só coração, nos amarmos enquanto irmãos, e isso implica então não apenas em simpatia uns pelos outros, mas em misericórdia real. Como é que nós não insistimos em não perdoar, se nós fomos perdoados por Cristo, perdoados por Deus em Cristo? É a mesma metáfora daquela parábola, quando Jesus está ensinando o que é o perdão, e um homem vem então e pede perdão por uma dívida enorme, e a pessoa o perdoa.
E ele vai então embora, está feliz da vida com o perdão adquirido, e encontra alguém que lhe devia infinitamente menos. E aquela pessoa então pede perdão, mas ele exige: não, você vai me pagar. É essa imagem que nós temos hoje das nossas vidas. Eu repito, se você aqui é filho de Deus, os outros filhos de Deus nessa igreja ou em qualquer outra são seus irmãos. E nós não podemos mais viver como se odiássemos a esses irmãos, achando que amamos a Deus, a quem não podemos ver. A progressão é clara. Nós chegamos aqui então à última característica e ao último ponto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Aqueles que se amam enquanto irmãos, eles são misericordiosos ou demonstram um coração gentil e são humildes. Talvez essa seja a tradução mais restrita e por isso que não mostra claramente o que a palavra original diz. Se de fato Pedro está usando um quiasmo, da mesma forma que misericórdia se liga à simpatia no que diz respeito a ter um só coração, agora então a ideia de ser humilde deve se ligar à primeira característica, que é ter uma só mente. E aqui literalmente não é simplesmente ser humilde, é ser humilde de mente. Essa é a tradução literal. É ter uma mente humilde. Semelhantemente ou de forma sinonímica, é ser humilde de espírito. Em outras palavras, negativamente colocando, não é ter autoestima baixa, não é falsa modéstia, não é um sentimento de vitimização, mas é sim uma mente que entende uma autoestima real, verdadeira, genuína, constatada, não apenas experimentalmente, mas pela teologia. Aqui nós temos a necessidade especial da doutrina da depravação total. O entendimento de quem nós somos, o entendimento do que aconteceu com nossas mentes após a queda, o entendimento de que sim, se eu tenho uma unidade de mente no meio de uma igreja, isso passa necessariamente por uma humildade de mente. Por que Tiago fala sobre as guerras, as dissensões, tudo isso sendo gerado no nosso meio por causa da cobiça? É porque essa cobiça tem a ver com a nossa soberba, com o fato de que nós nos achamos demais, com o fato de que nós achamos que somos tão inteligentes, mas tão inteligentes, que quando nós morrermos, o mundo para. Isso vai de encontro à doutrina da depravação total. E infelizmente, em igrejas reformadas, nós encontramos, desde a liderança até a membresia, calvinistas soberbos. Isso é uma contradição de termos. Como é que uma pessoa que cresce em teologia reformada e calvinista continua com o nariz empinado, ou achando que é melhor do que outros? Isso não é ter humildade de mente. Isso não é entender
que por causa do nosso pecado, nós devemos sempre duvidar de nós mesmos e confiar sempre na palavra e confiar sempre nos padrões teológicos estabelecidos e não naquilo que eu acho ou deixo de achar que é correto ou errado. Essas qualidades maravilhosas manifestadas no meio da igreja, elas podem ser resumidas exatamente naquilo que a nossa confissão de fé fala no seu capítulo sobre a comunhão dos santos, segunda seção. Olha que coisa maravilhosa. Os santos são, pela sua profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Isso não está escrito aqui para acharmos que está longe de nós, mas isso está escrito aqui para demonstrar, por exemplo, que aquilo que a igreja primitiva experimentou no livro de Atos dos Apóstolos é algo que não é apenas um padrão para nós, mas que pode e deve ser experimentado com maior riqueza ainda, com maior espiritualidade ainda, com maior fidelidade ainda. Essa última característica, a primeira e a última, uma somente, uma mente humilde, fazendo o início e o final do quiasmo das qualidades, nos leva automaticamente a um outro texto. Essas qualidades todas, obviamente, como vimos ao longo do sermão, elas demonstram a perfeita identidade do Senhor Jesus Cristo. E vejam então esse outro texto que coisa maravilhosa. Filipenses capítulo 2. Na verdade, Filipenses capítulo 4, primeiro, versículo 2. E aqui nós terminamos. E não podemos deixar de mencionar a gratidão a Deus por 90 anos de sábado. 90 anos de um grupo de mulheres que se mantém, humanamente falando, nós não sabemos como. E Filipenses 4, versículo 2 diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. As irmãs já ouviram brincadeiras com esse versículo, tenho certeza. Viu, é a crise na SAF, lá na igreja de Filipe. Duas irmãs que não se entendiam, duas irmãs a quem aqui Paulo roga que pensem concordemente, que tenham uma somente, que tenham um só coração, que sejam misericordiosas, que sejam humildes de mente e por isso se amem fraternalmente, porque não estavam amando. É óbvio que isso não se dá apenas com mulheres, isso se dá em toda a igreja, mas aqui o exemplo é de mulheres. E nessa mesma epístola, então, volte um pouquinho, Filipenses 2 agora, nós temos o segredo final. A razão pela qual essa SAF ou qualquer outra permanece firme, 90 anos de SAF, exatamente por causa disso aqui,
Filipenses 2, a partir do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento, e aqui na verdade é a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. 90 anos de SAF, tantos anos de igreja, e manutenção e preservação dessa caminhada até a volta do Senhor Jesus Cristo, onde todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar que Ele é Senhor. Não esperemos para fazer isso apenas naquele dia, mas que Deus continue abençoando as nossas mulheres, os nossos homens, os nossos jovens, as nossas crianças, nos dando exatamente essas qualidades que estão perfeitamente em Cristo e que Ele transmite a nós por graça maravilhosa. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te pedir que realmente ninguém haja por partidarismo, que não haja divisões no seio da igreja, que possamos ver em nossa geração talvez a oração do Senhor Jesus Cristo se cumprindo, várias denominações deixando o orgulho e a soberba de lado e se curvando à verdade plena das Escrituras e sendo uma só igreja espalhada pelo mundo. Ó Senhor, não cremos que essas coisas estão distantes de nós, porque são comandadas por Ti. E o Senhor mesmo nos capacita a tudo isso. Que essa palavra se torne realidade nessa igreja local, cada vez mais. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos e impulsione os nossos corações a praticarmos detalhadamente cada uma dessas coisas. Porque em Cristo Jesus nós somos cada uma dessas coisas. Ó Deus, continua abençoando o trabalho desta igreja. E que o Senhor então seja glorificado com cada uma das manifestações da Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Fiquemos de pé e cantemos.